Fala pessoal, chegamos para mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença entre uma pregação que é uma pregação de fato e uma pregação que parece uma aula, tá certo? E aí? Isso é muito tenso. Então, vamos para a vinheta que hoje o assunto tá demais, hein? Polêmica. Muito bem. O que acontece? Uns anos atrás, quando as igrejas começaram a tecnologia começou a chegar nas igrejas, o que começou a acontecer? E isso já faz alguns anos aí, tá? Estamos falando de uns bons anos, quem sabe aí uns para casa dos 20 anos aí, possivelmente. As igrejas começaram a se modernizar e começaram a deixar o retroprojetor, que era o negocinho lá onde você... que era aquela folhinha transparente, acho que muita gente não pegou isso, o retroprojetor. Era uma folhinha transparente, você tinha que colocar a letra, tinha que colocar ele em cima do negócio que brilhava, né? Tinha a luz dentro dele, e tinha que colocar ele o escrito da direita para a esquerda, de cima para baixo. Tá certo? Então, você tinha que colocar... eu vou pegar aqui uma Bíblia. Tá, vamos supor. Nós lemos assim, né? Tipo aqui, Bíblia, pá. Então, eu tinha que projetar o texto assim. Ou assim. Enfim, não lembro. Acho que era assim. Né? E aí saía lá na frente. Porque aí tinha uma luz muito forte que vinha de baixo nesse papel, e aí tinha um vidro, né, côncavo e tal, parecendo uma lupa, que aí ele jogava na parede. E aí a igreja começou a se atualizar, né, dessas coisas. Dispensaram o retroprojetor e agora tinham colocado notebook na igreja junto com um projetor multimídia. Né? Então agora e eu lembro de quando começou, PowerPoint dava pau, o cara tinha que chegar muito antes para poder ligar e o negócio às vezes não funcionava. Nossa, lembrem? Muitas histórias, nossas histórias. Mas eu era muito criança, eu nunca cheguei a trabalhar nem no Ministério da Multimídia. Mas enfim. Então as igrejas elas começaram a se equipar tecnologicamente nesse sentido. E com isso, né, o louvor, os slides do louvor e tal, todos padronizados. Né? Eu lembro da minha igreja que era sempre um fundo azul, né, com o símbolo da igreja em preto no fundo e a letra ia passando em branco e tal, e o título do louvor em amarelinho pequenininho. Enfim, era isso. Né? Mas aí, com o tempo, o pessoal começou a usar os slides na pregação. Então, às vezes ia mostrar alguma coisa, né, e aí usar um slide. E aí o que acontece? Aí nós temos o surgimento de um problema. Por quê? Muitas pessoas passavam a pregar e hoje em dia é mais ou menos assim, no máximo você coloca o versículo, você coloca o ponto, né, o título da mensagem, no máximo ali o título do ponto e tal. Mas por muito tempo eu vi as pessoas, inclusive eu fiz isso, tá? Então, né, eu vim fazer esse tipo de bobeira, mas eu acabei colocando subpontos, acabei colocando texto, e lendo o texto na hora da pregação. E isso é um caso, tá? Então parecia uma palestra, não parecia uma pregação de fato. Porque toda hora parava e ficava lendo, né? E aí você coloca muita coisa escrita no telão,
as pessoas elas vão perder tipo assim, é muita coisa jogando o foco da pessoa para lados opostos. Então eu tô falando, aí aponta pro telão, ou para cima, ou pro lado e tal, e a pessoa olha pro telão, volta para você, olha pro telão, volta para você, fica uma bagunça na cabeça de quem está assistindo, né? Então isso pode ser muito complicado, é muito ruim. Então a pregação parece mais uma aula, né? Parece mais uma palestra do que propriamente dito uma pregação. Então, muito ruim. Em outro caso, também, eu já vi muita gente vindo, fazendo uma pregação, e aquela pregação maravilhosa. Ela é linda, homileticamente correta, hermeneuticamente, né, que é a interpretação do texto, maravilhosa, mas parecia dado científico. Parecia palestra também, porque era só dado científico. É isso, porque aquilo outro, e dado em cima de dado, e nada que chega a comunicar de fato com a pessoa, com o ouvinte. Por outro lado, já vi pessoas que pregam, ou melhor, dizem que é pregação, mas só conta história. Só história. É história daqui, história dali. E história é muito interessante porque gera comunicação. Eu lembro de que eu estava numa pregação e meu avô, eu nunca vi meu avô, ele bater palma no louvor, levantar sem que fosse pedido, né, e fazer alguma coisa do tipo. Mas um dia tinha um cara que foi dado a oportunidade de ele pregar, mas ele só conta história. Ele é um contador de história, muito gente boa, um pastor muito querido, mas que não prega. Ele simplesmente conta história. É um animador de plateia. E ele foi tão legal nas coisas que ele falou, que na hora que ele fez o apelo, a igreja inteira ficou em pé, a igreja inteira participou, a igreja inteira cantou. Meu vô fez tudo isso, né? Então, poxa, o que acontece? Uma pregação que, melhor, aquilo que é dito como pregação, que você só anima a torcida, anima a galera, uma pregação onde você só informa as pessoas e não comunica de fato com elas, você não toca no coração da pessoa. Uma pregação que você usa slide, você faz uma palestrinha com um monte de ponto, subponto, texto enorme. Então, o que fazer? Como é que você pode usar recursos tecnológicos, por exemplo, na sua pregação? E aqui vai uma dica, eu não quero ficar colocando regra aqui e tal. Eu acho que cada um tem o seu e cada um tem que encontrar o seu ponto, né? E eu, assim como eu encontrei o meu. Eu acho que você tem pregações e pregações. Tem pregações que eu uso até a variação de ponto, tem que eu coloco os pontos ali, tem pregação que eu só deixo o título, né? Às vezes, em alguma ilustração e tal, alguma dinâmica que eu vou fazer no meio da mensagem, eu coloco ali alguns slides com imagens e coisas do tipo. Então, varia muito. Mas eu não faço mais uma pregação onde eu tenha muitos slides com muito texto, porque eu não quero desviar tanto a atenção das pessoas. Entendeu? Eu quero usar, o telão tem que estar a meu favor. Então, se eu estou falando alguma coisa, eu coloco ali aquilo que eu quero mostrar e já chama atenção para mim. E aí eu combino geralmente com o rapaz da mesa, né, da multimídia, para poder tirar o slide. Para também não ficar ali. Né? Tem uma pregação que está aqui no canal, inclusive, né, que é o Não Perca a Cabeça. E ali, naquele sermão, inclusive aparece aqui no vídeo e tal, a imagem de cada um dos tipos de crente que você não deve ser. Então é um artifício que eu uso hoje. Tá certo? Agora, uma pregação que você só anima a plateia não é uma pregação. Entendeu? Você está enganando as pessoas, você está roubando o tempo das pessoas. Em segundo lugar, uma pregação que é só uma palestrinha,
só vem com informação, ela precisa tocar o coração da pessoa. Tá certo? Uma pregação de fato, não é aquela que você torra a pessoa com muita história, então ela fica mais do que aquecida, ela fica emocionada demais. Então você não quer torrar o coração da pessoa, mas em compensação você não quer deixar ela fria. Uma pregação é aquela que ensina, que traz valores, mas ela não vive somente disso. Entendeu? Uma pregação real é uma pregação que aquece o coração de fato. Ela tem história, ela tem exemplos. O pregador está ali, o pregador está contando histórias de pessoas reais, mas não é somente isso a ponto de esquecer a palavra. Entende? Então, tudo tem que estar bem equilibrado e fazendo parte de um todo. E então, sim, poxa, se você tem nós temos esses vários artifícios. Então nós podemos usar tudo isso a nosso favor para entregar o melhor. Essa é a grande questão. A diferença entre uma pregação que, de fato, e uma pregação aula, que parece mais uma aula, ou então que parece uma animação de torcida, a diferença entre elas é que a pessoa tem que sair dali entendendo a mensagem de Deus para aquele dia. E é dever do pregador entregar a mensagem de Deus naquele dia. É dever do pregador fazer isso. Se a pessoa vai entender ou não, aí é uma outra história. Mas é seu dever, meu dever, entregarmos a verdade de Deus na nossa pregação. Se a pessoa vai entender ou não, aí é uma outra história. Mas o ideal é que ela entenda. Tá certo? Ela não precisa... É muito fácil a pessoa sair do culto lembrando mais da história que você contou, porque história pega muito mais fácil do que uma informação. Mas se você atrelar a sua informação a uma história, a grande chance dessa pessoa entender o que você está dizendo é muito maior. Agora, uma pregação onde você só dá dado científico, onde você só comenta, é um negócio muito frio, aí está fadado a ser esquecido. Você não deu nem um amém, a pessoa não guardou nada do que você falou. Então, essa é a grande realidade. E sobre usar esboço no PowerPoint e tal, eu tomo cuidado. Porque você não precisa desviar a atenção das pessoas. E aqui fica um alerta. Então, pensei nisso aqui agora. Muitas pessoas criticam, né, as igrejas pretas, as churches. Eu tenho algumas críticas com relação a essas igrejas, mas uma vez falando com um pastor de uma church, que a igreja dele era toda preta. Tipo assim, o ar-condicionado da igreja era pintado, a paleta do ar-condicionado era pintada de preto, pra você ter ideia. Era muito preto. E aí eu falei assim, cara, por que é tudo preto? Qual que é o conceito que está por trás disso? Você que trabalha muito com essa ideia de conceito. E aí ele me falou assim, Lucas, a questão está envolvida que, por exemplo, quando você vai num teatro, o que acontece? Está tudo escuro. Começou o espetáculo, está tudo escuro. Você só tem o foco no palco. Aí ele falou assim, pensa num stand-up. O que acontece? A luz está somente no cara. Ao redor tudo escuro, é tudo preto. Por quê? Você não dispersa a sua atenção com coisas desnecessárias. Pouco importa quem levantou do seu lado. Pouco importa a roupa da pessoa. Por quê? Ninguém vê. O foco está em quem está no palco. No ator, na atriz, no comediante, seja lá quem for. Então, a ideia de uma igreja preta não é para ser uma igreja da moda. Não é para ser um ambiente jovem. Não é para ser diferente. Não. É para que as pessoas possam estar com foco no lugar certo. No momento certo. O foco tem que estar no pregador na hora da mensagem. Entende? Para ouvir o que ele tem a dizer. Então, se você não se dispersa com as coisas que estão à sua volta, porque está tudo escuro, você está focado simplesmente na pessoa que está falando. A chance de você absorver o que ela está falando é muito maior do que se fosse
do que 95% das igrejas que nós temos hoje em dia, que são paredes brancas, acaba o louvor, muitas igrejas fazem isso, apaga a luz na hora do louvor, né? E na hora da pregação acende tudo, é aquelas luzes, pá, estouradaça, entendeu? Que você vê até a alma da pessoa. Pronto, é um convite a dispersar as pessoas. Quando você focaliza, a chance as pessoas poderem te entender é muito maior. Então, esse é o vídeo de hoje, tá certo? A diferença entre uma pregação que ensina e uma palestrinha, entendeu? Não faça a palestrinha, faça uma pregação bíblica.